Boa noite a todos, bem-vindo a mais um Só Resenha. Eu sou Alexandre Rocha e o nosso convidado de hoje é o professor Marcelo Manhães. Aí sim, boa noite, bom dia, boa tarde, independente de onde vocês estejam vendo aí. Espero que estejam bem a todos. E vamos lá então agora, né, Alexandre? Está preparado? Eu acho que eu tô. E se eu não tiver, eu me viro. E aqui não tem pressão? Ainda não. Ainda não, então Mas eu tô com medo que perguntas vai ter pra mim hoje. Professor Marcelo, qual a sua área de atuação como professor? Vamos lá, eu sou professor de criação de jogos 2D. Eu atualmente estou lecionando praticamente a semana toda. Por enquanto, minhas terças e quintas são meus únicos dias livres. Só que vai ter turma de terça e quinta agora também, então... Bacana, bacana. Eu normalmente ensino a galera a fazer desde a parte da arte, da criação do jogo, até programação, um pouquinho de game design também, qual que faz o jogo ser bom, divertido, Certo. tudo mais. Então é um pouquinho de tudo que eu passo. Acho até que às vezes o curso fica meio curto pra um ano só de aprendizado. O curso tem duração de um ano lá onde eu dou aula, então... É só um módulo. Teoricamente não, tem vários módulos, só que os módulos duram bem menos do que esperado. O curso tem uma carga de tipo 90, 96 horas. Entendi. Então, você estava falando sobre, você dá aula sobre jogos 2D, né? Isso. E não sei se você conhece, acredito que sim. Sabe aquele joguinho Doom? O Doom original? Isso, Doom original. O Doom original, ele seria 2D ou 3D? Vamos lá então. Falei de pergunta cabeluda. Essa é uma pergunta, hein? Essa é uma boa. Vamos lá, eu vou explicar porque sim e não. Você sabe por que eu fiz essa pergunta? Ah, Porque assim, pra muita gente não sabe tipo, o que é 2D, 3D. Aí você explicando isso no jogo, agora essa sua resposta, o pessoal acho que vai entender melhor. então, porque o Doom, ele não usa teoricamente um modelo 3D. Ele é todo composto de sprites 2D que são calculados usando um negócio chamado é uma expressão em francês, que é faux, né, que é falso 3D. Falso 3D eu vou referir aqui. E esse falso 3D ele faz o quê? Ele pega esses sprites 2D e renderiza eles de uma forma que eles pareçam tridimensionais. Então no Doom você pode olhar que os inimigos eles são todos 2D. Se você ficar girando em volta deles, eles não vão dar a volta. O sprite dele só vai virar na direção certa. Sim. Você vai ver que ele parece um bagulho feito de papel, assim. Então isso, o Doom ele é completamente 2D, o original, né, dos anos 90. Acho que até a versão que tem no Steam lá, que é o Ultimate Doom, ele ainda mantém isso. Isso que eu ia falar, ele mantém ainda, não mantém? Sim, eu tenho o Ultimate Doom, joguei muito pouquinho dele ainda. Eu joguei um pouquinho do Doom Eternal também, que ele é bem divertido, mas Doom Eternal já é outros 500. Mas ele preserva, acho que isso do 3D falso. É que eu não cheguei a jogar muito, joguei muito pouco, eu não percebi a diferença. Mas ele dá essa impressão dele ser 3D, mas ele é teoricamente 2D. É muito difícil explicar um negócio desse, mas tem um vídeo num cara de internet muito legal. Você conhece o programa chamado Scratch? Não. É um programa que é um gatinho laranja que usam muito pra programação. Isso é um negócio pra lógica de programação. Tem um maluco da cabeça que fez 3D falso no Scratch, fez raycasting e tal, um negócio muito louco. Tem um vídeo explicando que ele explica muito bem a diferença entre 3D e 2D, ele explica como você cria essa impressão. E ele cria esse jogo no estilo meu Wolfenstein, Doom da vida. Bacana. E outra coisa é o seguinte, hoje no 2D, você ensina, que é a sua área, certo? Você acha que do 2D, jogos 2D para o 3D, o salto é gigantesco ou não? Vamos lá, eu vou jogar meu trunfo pra todas as perguntas que eu não tenho certeza, mas depende. Não, mas falando sério, depende, porque depende de que você tá falando em específico. Na programação, o salto... Na programação mesmo. O salto não é tão grande na programação, por quê? Porque você ganha a dimensão a mais, só que você, na engine que opera em 3D, tipo a Unity, ela vai ter as ferramentas para te dar o suporte no 3D. Então, normalmente, um número a mais. Certo. Porque você vai ter que trabalhar. Aí, o bagulho fica pra game design, que é, né, o que faz o jogo ser interessante, divertido e único, que faz fazer você querer jogar ele. E pra arte também fica um pouco mais complicado, porque quem sabe muito de arte 2D até consegue operar em arte 3D. Só que os softwares de arte 2D operam muito diferente do de arte 3D. Então, pra você... O pulo técnico da arte 2D pra arte 3D, na minha opinião, é um pulo muito grande. Certo. Tipo, uma pessoa que sabe muito bem fazer arte digital, até ela começar a fazer tão bem no Blender, por exemplo, é um pulo enorme. De pixel art, então, nem brinca, bicho. É bem complicado. Tanto que eu sou game designer, né? Teoricamente, certo. Eu também sou desenvolvedor de jogos, eu sou game designer normalmente. É uma função que eu tento assumir. Tentar organizar as coisas e tentar manter o jogo na ideia, escrever game design document, essas coisas, pra manter tudo em ordem.
Aí, por exemplo, mano, você vai fazer um jogo de plataforma, 2D, estilo Super Mario. É uma coisa. Ótimo jogo. Aí você vai fazer o Mario 64. O Mario 64 opera em física, mecânica, loop de gameplay, tudo é diferente do Mario original. Sim. Posso até pegar um Mario que é menos uau, porque o Mario 64 muda tudo, né? O Mario 64 não é nenhum jogo linear. Você pode jogar as fases como você quiser, desde que você tenha as Quando estrelinhas. saiu, foi uma revolução. Então, mas por exemplo, o Mario 3D, o Mario do Nintendo DS pro Mario 3D Land do Nintendo 3DS. A diferença é só que o Mario 3D Land ele é 3D e o Mario do DS ele é 2Dzinho. Certo. Já muda muita coisa, cara, porque se você tentasse pegar mecânicas do Mario de DS e jogar pro Mario 3D Land, provavelmente ia ser muito difícil funcionar. Ou você pelo menos ia ter que pedir pro programador arrumar algumas coisas, ou tentar deixar o jogo mais divertido de alguma forma. Tipo, no Mario de DS tem a mecânica que tem acho que é Giga Mushroom, Giant Mushroom, alguma coisa assim. Você pega e o Mario ele fica gigantesco lá, ele começa a pisar nas coisas. No 2D é super fácil fazer isso, porque não tem nada que o Mario tá na frente atrapalhando. Agora o negócio, tá naquela câmera terceira pessoa, né? O Mario tá aqui e a câmera tá aqui. Aí o Mario fica gigante. O que tu faz com a câmera, velho? Tu coloca ela pra trás, aí tu vai ter que renderizar mais coisa, aí o jogo começa a travar porque você tá rodando um 3DS, e aí começa a surgir os problemas, sabe? Então os problemas técnicos às vezes surgem mais no 3D do que no 2D. Mas, de novo, engines normalmente estão aí pra isso. Estão aí pra te ajudar a operar isso. Por exemplo, um jogo que eu gosto muito como ele opera em 3D, porque ele consegue se manter muito bonito, com uma configuração gráfica muito boa, e ele consegue se manter muito amplo. Tipo, parece que você tá sempre renderizando tudo. Não tem aquele efeito de névoa do Silent Hill, por exemplo. Sim. É o Elden Ring. Porque ele tem uma engine de processamento muito boa. Tudo que tá muito longe de você, você até consegue ver. Só que tá em super low poly, tá tipo, sei lá, 3 polígonos, assim. Só que tá tão longe que se tivesse 3, se tivesse 80 polígonos, não ia fazer diferença nenhuma. Se tivesse 90 mil polígonos, não ia fazer diferença nenhuma. Então, aí conforme você vai chegando perto, ele vai renderizando com mais polígono, e o seu PC vai tendo que gastar mais processamento naquela forma ali. Mas quanto menos polígono tem, menos processamento seu PC tem que gastar. Então, vem as diferenças, né, do 2D pro 3D. Depende da área que você está falando o pulo. Game design é um pulo considerável, varia do gênero que você está fazendo. Em programação, um pulo relativamente curto. Menor. Já é menor. E de arte, eu acho que é um canyon que você tem que pular. É bem difícil. Tanto que você tem, né, especialista em arte conceitual em empresas, que é o cara que faz a concept, que ele faz o 2D, às vezes um 3Dzinho simples pra começar. E você tem um cara que ele é modelador. O cara tá lá pra fazer o 3D. Se você pedir pro concept fazer um 3D, ele até consegue desenrolar algo, mas não vai ser tão bom quanto o modelador e vice-versa. Se você pedir o modelador fazer uma arte conceitual, ele até consegue, mas ele não consegue desenrolar algo tão bom quanto o concept artist. Entendi. Então tem essa relação aí muito importante no desenvolvimento. Bacana. Óbvio que quando você trabalha num time pequeno, todo mundo assume várias funções. Com certeza. Você acumular função é muito comum, né? Eu tô acostumado a trabalhar em times de 5, por exemplo. Então, muitas vezes, sei lá, roteirista era game designer, programador era game designer, sim, programador era artista. Eu tô falando todos os exemplos reais aqui. Todos os exemplos que eu trabalhei com. Programador é roteirista, vira essa acúmulo de função. Isso quando você não tem trabalho extra. Eu trabalhei muito no ambiente acadêmico, né, de faculdade. É certo. O único que eu publiquei jogos até agora mesmo. Então, você tem que ter o desalmado que vai fazer o trabalho de pesquisa, por exemplo, de vocês. Ou que vai ter que entregar aquele documento gigantesco que a professora pediu em menos de uma semana para ser entregue. Aí você vai ter que ir lá, tal. Vai ter, eu brinco que ele é o escriba do grupo. É o cara que vai ficar lá escrevendo. Vai ficar lá arrumando coisa. Vai ficar no teclado o dia inteiro se precisar. De novo, também é dividido essa função. Às vezes várias pessoas escrevem trabalho em conjunto. Entendi. Então, não, bacana. Uma pergunta interessante, eu acredito que seja interessante, entendeu? Que a maioria vai falar que sim, mas no fundo talvez, né? Quem sabe, todavia. Você gosta de lecionar? Eu adoro. Eu faço isso realmente porque eu gosto. Você se doa? Eu me dou. Óbvio, tem dias e dias. Tem dias que eu tô um trapo, sim, e ensinar é difícil. Isso é pra qualquer coisa que a gente gosta. Mas eu tento lecionar sempre o melhor que eu posso porque eu gosto. Eu gosto de ver quem eu tô ensinando se dando bem, principalmente. Tipo, recentemente minha primeira turma se formou. Então eles apresentaram os projetos dele. Cara, eu gostei tanto do projeto de todo mundo. Você fez parte daquilo, né? Eu fiz parte, eu ajudei todos aqueles grupos, eu penso, sim, cara, eu ajudei todo mundo que tá ali, meu. Todo mundo ficou feliz comigo, orgulhoso. Eu fiquei orgulhoso com eles. Então, meu, é algo muito gratificante, sabe? Então, eu acho que é isso que me deixa mais feliz, é ver as pessoas que eu tô lecionando se dando bem. Bacana. Eu participei muito em projeto de tutoria nas épocas de ensino médio, que era o seguinte. Me dava um aluno que estava tendo dificuldade numa matéria que eu tinha facilidade. Eu me inscrevia no projeto, né? Eu falava, certo, quais matérias eu queria ajudar. Normalmente exatas.
E aí, essa pessoa tem problema em física, Marcelo, você ajuda essa pessoa aqui? Aí eu, beleza. Em um dos colégios que eu estudei, até você podia almoçar na cantina, depois eu estudava de tarde, então eu dava tutoria de manhã, almoçava na escola pagando zero e ainda depois conseguia... Ficava o dia inteiro praticamente Ficava lá? o dia inteiro lá, eu chegava 8 da manhã, saía 5 horas, 6 horas quase. Mas eu gostava, cara, chegar, ajudar a pessoa. Pô, vamos fazer exercício hoje. Pô, como é que você tá? Vamos fazer. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a prova que teve. Ah, você foi mal na prova? Vamos ver o que você errou. Eu gosto de ajudar a pessoa. Tanto que eu sou bastante desse meio da aula particular, né? Eu só comecei a lecionar em sala mais recentemente. Faz pouco mais de um ano que eu tô lecionando em sala de aula mesmo agora. Certo. São salas menores ainda. São salas de 8 a 15 alunos. Eu não lecionei ainda pra 40, 50 pessoas. Aproveitando que você está falando sobre lecionar, bem antes, quando você ainda era de menor, né? Você também lecionou, não foi? Aulas particulares, não foi? Sim, aula particular no sentido de uma amiga minha precisava de ajuda, um amigo meu precisava de ajuda. Mano, eu consigo ir na tua casa semana que vem, amanhã. Tu Certo. topa? Topo. Aí eu ia na casa da pessoa, ajudava, tal, fazer exercício, entregar lista, essas coisas. E aí depois a gente normalmente era tipo dias antes de uma prova que me pediam ajuda. Você acha que essa parte que você ajudava os outros aí, por exemplo, amigos, foi isso daí que veio a gana de querer lecionar? Eu tenho quase certeza que sim. Foi onde começou, pelo menos, sabe? Certo. Desde o ensino fundamental, praticamente. Como eu disse, o mais novo que eu lembro, assim, que eu fui pago até foi no 8º ano, tinha 13 anos na época. Passei Olha, coisa já de ganhava geometria, dinheiro. semelhança de triângulos ali. E eu lembro que eu nem sabia que o pai da pessoa ia me pagar, o pai da minha amiga. Ele falou, não, toma aí dinheiro, era R$ 50. Aí eu até falei, não, nem precisa, eu tô de boa. Não precisa mais me dar o dinheiro. O cara insistiu, eu não sabia como reagir na hora. Porque por mim eu tava fazendo aquilo só porque eu queria ajudar uma Sim. pessoa importante pra mim, sabe? Aí... Então, no futuro você continua vendo se lecionando. então, eu fui lecionando, eu fui sempre lecionando, né? Mas você vê no futuro lecionando ainda? Me vejo demais, eu quero dar aula em faculdade eventualmente. Principalmente nessa Bacana. área de jogos que eu acho que, na minha opinião, falta professor e falta professor pedagogicamente qualificado, na minha opinião. É um grande problema hoje. Tem muito professor tem muito professor e muita, eu digo até faculdade, que a grade curricular da faculdade, tanto que até o coordenador do curso que eu tô agora, ele reclama um pouco dessa grade, mas ele não tá tendo poder pra mudar essa grade agora. Ele diz o seguinte, tem muito grade orientado pra TI só, mas jogos não é só TI, cara. Jogos Sim. tem um Engloba toque, muita coisa. tem um toque muito humano em jogos, por mais que seja um negócio de computação. Eu falo que, na minha opinião, é a melhor forma de arte que tem, porque ela consegue somar Certo. tudo que as outras formas de arte têm e consegue ainda acrescentar a sua agência. Eu bati no microfone aqui, perdão. E consegue acrescentar a agência do jogador. O jogador, ele age na história, ele tem presença. Você tá lá, mano. Você assistiu um filme de terror é uma coisa, você jogar um jogo de terror é outra. Sim, com certeza. Você tá num filme de ação é uma coisa, você tá jogando um jogo de ação é outra. Esses dias eu tô jogando um jogo independente, chama Ultra Kill, é minha recomendação pessoal aqui. Pode repetir? Ultra Kill. É um joguinho, tá 40 conto na Steam, tem até bastante conteúdo. É um jogo independente, feito por uma pessoa, um time, no caso é coordenado por uma pessoa e um time pequeno de uma Certo. publisher lá. E é um jogo, cara, o jogo até tem história, só que praticamente não, você pode falar que não tem, você pode só jogar pela gameplay, o jogo é completamente frenético, maluco. E é um jogo que ele te deixa naquele, a gente chama de flow state, né, estado de fluxo. Que é aquele, sabe quando você tá jogando e você, tipo, só foca no jogo e você tá Sim. lá, é aquele momento que a pessoa tá quieta, só jogando, parece que ela Presta não tá prestando atenção, atenção. 101%. Você foca, isso é flow state. É o que todo game designer sonha que o jogador esteja, ele esteja em flow state. Porque você tá na imersão. Então, cara, você tá lá no jogo, é frenético, você tá lá flow state o tempo todo, cara. Aquele jogo é o puro suco do flow state, como eu gosto de falar. Certo. E isso eu acho muito legal. Então, é o que eu falei. Você tá vendo um filme de ação? Uma coisa, às vezes pode se distrair. Meu pai dormiu vendo Jogos Vorazes, por exemplo. Dormiu de roncar no cinema. Agora, por exemplo, eu já dormi vendo um filme de ação também. Eu já dormi... Cara, eu quase dormi vendo um dos Amazing Spider-Man. Não lembro qual era agora. Eu tava pagando, eu tive que sair pra ir no banheiro e lavar o rosto. Porque eu tava cansado e eu tava começando a ficar arrastado no filme. Mas, enfim.
Aí você tá jogando um jogo de ação, eu tô jogando outra aqui, o cara no ponto tá tão focado que às vezes eu viro pro lado, eu percebo que, mano, pera que eu tô com o olho seco, não tô piscando, velho. Pera aí, calma. Porque aquele negócio você fica focado, você fica imerso, você fica imerso no negócio. Sabe, você falando isso aí, que pra mim uma das profissões mais belas que existe é a do professor. Entendeu? Por isso eu acredito assim que teria que ser um dos maiores salários. Pra mim, Eita, é sempre o campo minado que a gente tem que entrar quando se fala professor, né? Entendeu como que é? Às vezes o professor, porque a gente vê que o professor dá tudo em sala de aula, a gente como fui aluno, a gente sabe que tem turma que tem aluno bagunceiro, aluno falador, tem aluno que não fala nada, né? Aqueles mais introvertidos, né? Tem uns extrovertidos até demais e tem uns introvertidos. Tem uns introvertidos até demais também, que eu gosto de falar, que a galera que às vezes tá com dúvida e não solta, velho. E o professor tem que lidar com tudo isso, né? Ajudar todos ali, entendeu? Como que é? Muitas das vezes leva tanta coisa para casa, porque na verdade o aluno em si, ele come um pouquinho dos neurônios por ano dos professores. Você concorda ou não? Come. Ah, cara, dá uma queimada no cérebro assim, eu concordo. Mas assim. Mas é gratificante, porém. É gratificante pra caramba. E sobre a questão de salário, eu não posso ficar comentando muito, na minha opinião, porque eu tô no começo da minha carreira também como professor. Tipo, teoricamente, eu só tenho 1 ano de carreira como professor. Mas eu falei no geral, pra mim, mim, os professores deviam ganhar mais. Eu concordo particularmente, porque eu sempre fui muito geral, amigo de professor. Então, eu concordo que no geral também, porque eu sempre fui muito amigo de professor, eu sempre vi muito a realidade de professor de perto. Até professor muito bom, cara, tipo, de escola particular boa, eu já acompanhei e tal, que foi muito amigo meu. Uma das minhas inspirações é um professor de física do 9º ano, Luiz Carlos. Eu não sei nem se ele, por alguma possibilidade no universo ele vai estar vendo, porque agora ele nem tá mais dando aula. Certo. Ele, no auge de seus 50 e poucos anos, ele resolveu parar de dar aula e agora tá fazendo psicanálise. Nossa! É porque ele sempre quis fazer isso. Não, entendi, mas Aí ele foi seguir o sonho dele, eu achei isso incrível, cara. Sim. A galera fala que a escola dependia daquele cara, tanto que ela começou a cair aos pedaços, pelo que me contaram, mas enfim. Fala pra mim, qual a história mais engraçada que você tem como professor? Putz, como professor que eu Isso, tenho? história engraçada como professor. Nossa, velho. Que gerou várias gargalhadas, entendeu como que é? Cara, então, eu sempre fui muito amigo das minhas turmas. Eu sempre entrei em algumas brincadeiras. Isso é bom. Então, eu não gosto de ser aquele professor carrasco. Odeio fazer coisa de carrasco, sabe? Ah, você vai ficar sem... Você dá punição pra aluno, cara, eu sempre odiei. Alunos do professor Marcelo, se ele for o carrasco e estiver mentindo aqui, mande pra gente. Continua. Mas eu evito ao máximo. Eu só sou carrasco quando é estritamente necessário. Entendi. Ó, eu falo isso na moral, odeio isso. Odeio ser carrasco, eu gosto de fazer amizade com os alunos. Eu gosto de ter eles por perto, eu gosto de ter eles confiando em mim e vice-versa. Bacana. Então, eu lembro até hoje que eu dou aula em sala cheia de computador, tem uma TV. TV não é tão grande igual essa, mas é uma TVzona também que eu uso lá pra apresentar slide e tal. Certo. Aí eu não sei o que aconteceu, que eu fui pro intervalo. E quando eu voltei, tipo, eu tinha ido ao banheiro e fui tomar uma água. Quando eu voltei, todos os computadores estavam, tipo, repletos com um meme. É um dos pinguins de Madagascar com óculos, sabe? Esse Paulinho bacana embaixo. Cara, eu não entendi. Tava até a coordenadora lá na sala, ajudando os moleques a colocar o wallpaper do Paulinho bacana na tela, velho. E eu falei, mano, eu não sabia como reagir, porque era ainda umas primeiras aulas. Tipo, tava aqui, ó, 2 meses na escola, isso aconteceu. Pra você ver como a turma se enturmou rápido comigo, né? Outra história também que eu gosto muito foi quando eu comecei a tocar Never Gonna Give You Up e a sala entrou em fúria, assim, parecia. Porque todo mundo tem o meme do Rick Roll, né? De começar a tocar Never Gonna Give You Up do nada. E, cara, todo mundo começou a dar risada, só começou a fazer barulho, tipo, até que, gente, por favor, para. Porque senão, pô, galera da outra sala deve me dar puxão de orelha. O que tá acontecendo aí nessa sala? Mas eu não tenho muita história que me vem à mente, tirando essas duas. Principalmente do Paulinho bacana, porque, tipo... Mexeu com você. Mexeu um pouco, tipo, eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Quem tá coordenadora? Com 2 meses, né, já? Eu acho que um pouquinho mais, vai, de 2 meses. É porque o tempo voou. Eu me liguei há pouco tempo que eu tô há 1 ano dando aula já. Certo. Eu só me liguei que eu tô 1 ano dando aula no dia da formatura dos meus alunos. Falei, cara, peraí, eu formei uma turma, não vou mais ver esses moleque, velho. Sabe, pegando esse gancho aí, ao contrário disso, você já teve algum problema, alguma parte assustadora em aula,
em sala de aula? Cara, não assustadora de tipo... Algo que mexeu assim com você, que falou assim, meu Deus. Cara, opa, teve um dia... Recuou um passo, deu um Teve passo um atrás. dia que eu fiquei relativamente assombrado, cara, assim, por uma situação. Tipo, tipo, você passar pela situação e você moer um pouco lá em casa, assim. Eu evito ao máximo ficar moendo coisa ruim que acontece em aula. Se eu tenho um dia ruim de aula, eu fico triste, mas eu tento sempre fazer alguma coisa em casa pra relaxar a cabeça, sei lá. Vou ouvir um podcast, ou jogar Magic, ou jogar Warhammer Certo. também, eu jogo bastante. Vamos lá, pô. O moleque aprontava muito, ele até saiu do curso recentemente, né? Porque os pais dele falaram que ele não tinha muito interesse no curso. Olha o spoiler do final da história já. Mas enfim, o rapazinho, ele fazia sempre muito barulho. E a turma da sala do lado tava tendo formatura. Então até a coordenadora tava lá. A coordenadora normalmente no horário dessa turma não tá lá, é a minha turma de noite. Aí ele tá fazendo muito barulho, muito barulho, muito barulho. Aí uma hora ela chegou e falou, ó, ela viu que tá fazendo barulho, ela chegou na porta e falou, ó, fulano, ciclano, beltrano, esse aqui vai ser o fulano, tá? O centro da história. Fulano, ciclano, beltrano, vamos falar com os pais de vocês depois da aula, eu sou o professor, tá? Aí eu já, mano... Por quê? Vou voltar um pouquinho que eu esqueci de dar contexto. Fulano sempre foi de fazer muito barulho. Eu falei, cara, eu vou ter que falar com seus pais, cara, de verdade, porque você tá começando a atrapalhar a aula. E eu não gosto de chamar pai pra reunião, a menos que seja pai que eu já, sei lá, tenha formado alguma amizade de alguma forma. Aí o fulano falou, não, por favor, não chama meu pai que não sei o que lá, eu tô com medo. Ele já falou, não, tô com medo de te xingarem, já meteu essa. Eu como professor, já tava esperando isso acontecer eventualmente. Sim, preparado. Eu já vim preparado pra alguém vir com desaforo pra minha fuça. Tanto que a primeira vez que eu tive que marcar uma reunião de pais, nossa, cara, eu vim com um fiofó na mão, velho, já pensando, pronto, nossa, os pais, eu vou falar mal do filho da pessoa, vou ter que falar mal do filho dos outros, aí a pessoa vai falar, como assim, meu filho não faz isso, não sei o que, mas não, foi uma reunião mega de boa. A mãe do rapaz é amigo meu até hoje. Olha que bacana. Então, não, ela foi um anjo, mas enfim, voltando ao fulano. Aí o fulano falou, não, que eu tô com medo dos meus pais xingarem. Aí eu já, não, mas tudo bem, tudo bem, você não tem a ver com isso, eu tenho que falar com seus pais ainda sobre esse assunto. Aí não, é porque meus pais eles vão me deixar de castigo, não sei o que, ele tava desesperado, ele tava num desespero, assim, na hora. Aí eu falei, mano, isso é estranho, velho, tá muito estranho. Aí eu falei, cara, o que acontece com seus pais, assim, que eles te dão castigo, assim? Não, é que eles não me batem mais. Eu falei, velho, eu parou, sabe quando para, assim, você, teu tempo dá uma parada, assim, você fica só na tua cabeça, eu falei assim, velho, putz, e agora? Aí falou, não, você promete que não vai chamar meus pais? Eu falei, tá, eu prometo. Eu prometi que eu não ia chamar. Volta pro dia que tava a formatura da sala do lado, a coordenadora chamou o pai dele. E eu tive que conversar. E, cara, o pai do moleque tava muito bravo. Muito, muito, muito. Eu falei, não foi nada demais, não sei o que. Eu fiz questão de tentar passar pano quente. Apaziguar mesmo. Apaziguar, porque, cara, eu não queria colocar o moleque em problema na casa dele, sabe? Eu não queria de verdade. Porque eu já tinha visto que o pai dele era meio irritadiço. Isso aí eu vi meio que de fora, porque, né, aquela escola parece um aquário, tudo é de vidro, então eu consigo ver na frente da escola o tempo todo, eu fico sempre de olho. E eu vi que o pai do moleque já era meio irritadíssimo, então eu falei, eu vou tentar passar um pano, dar uma apaziguada, pra não deixar ele tão ferrado. Aí depois eu me resolvo com ele da sala pra dentro, esse é um pouco dos meus lemas aqui. Eu tento ao máximo resolver as coisas da sala pra dentro. Eu não deixo o BO cair pra fora da sala. Se o BO cair pra fora da sala, é coisa extrema, é coisa que, tipo assim, pô, precisa chamar pai, precisa chamar mãe, conversar mesmo sobre o assunto. Sim, até porque, do jeito que você está falando aí também, você é aquele tipo de professor que, como você mesmo falou, é amigo, né? Eu tento ser amigável sempre com meus alunos. Isso é bacana, né? Até hoje em dia, tipo, são poucos hoje, né? Eu vou Professores falar... amigos, eu acho assim que tem uma grande parte, sim, mas... Tem uns que são muito amigáveis, mas assim, eu vou retornar ao assunto aí, depois eu puxo esse gancho aí que eu gostei bastante, né? Do professor amigável, do professor que não é tão amigável assim. Enfim. Aí esse aluno, ele falou isso, eu prometi, eu tive que chamar o pai dele. O pai dele tava irritado, não sei o que. O moleque, ele fez alguma coisinha, tipo uma piadinha ali, levantando a mão, fazendo joinha. Ele, não, para com isso aí, moleque. O cara já começou a conversa assim, eu já falei, mano, se arrependimento matasse, eu já pensei pra mim, se arrependimento matasse, eu tava morto já, eu já tava aqui no chão já. Aí eu falei com o pai dele, eu falei, só uma coisa leve, tá, não tem problema nenhum, fiz questão de me manter sério o tempo todo ali. Ele falou, não, a gente não bate nele, não se preocupa, ele vai só ficar de castigo, assim, assado. Eu falei, cara, por que você... Eu fiquei na minha cabeça, por que você explicitou esse detalhe, mano? Você não fala esse detalhe à toa, velho. Você não fala. Tá. Aí depois que acabou a conversa, ele tava numa correria, eu pensei até, mano, será que eu chamo ele pra coordenação ali pra conversar com a coordenadora, porque a coordenadora consegue lidar com isso melhor do que eu? Não deu tempo, o pai já tava, não, a gente só vai sair agora, tava na correria.
Aí depois eu fui até a coordenadora, mano, se arrependimento matasse, velho. Como que você motiva os seus alunos? Como que eu motivo os meus alunos? Vamos lá. Fale pra mim como que você motiva. Eu tento sempre dar um senso de responsabilidade pra eles. Fale olhando para a câmera. Tem uma Fale. câmera. Eu tento sempre dar um senso de responsabilidade pra eles. Eu ensino desde cedo. A ideia é o seguinte. Eu tô, sei lá, eles têm um projeto que eles têm que entregar no final do curso. Então o que eu faço? Eu explico pra eles no começo assim, gente, antes de vocês começarem a fazer qualquer coisa, vamos conversar, porque eu quero explicar pra vocês 2 termos, 2 palavras que é bom vocês sempre terem na ponta da língua se vocês precisarem fazer alguma coisa importante. Responsabilidade e autonomia. Vocês têm que entender isso, gente. Eu quero que vocês estejam sempre o melhor possível. Então eu explico pra eles responsabilidade, saber a consequência das ações. Então, gente, vocês, sei lá, não vão fazer o projeto hoje e vão ficar jogando. Então tá, gente. Eu não vou ficar enchendo o saco. Mas seguinte, vocês têm um jogo pra entregar. Se vocês ficarem não fazendo as coisas, vocês não vão conseguir. Eu motivo assim, na base do, gente, vocês estão... Eu vou ajudar vocês? Claro, eu sou professor. Essa é a minha função. Eu leciono, eu ajudo. Mas vocês têm que ter responsabilidade e autonomia. Vocês têm que agir por conta própria. Podem pedir minha ajuda, isso inclui, né? Vocês pedirem ajuda é agir por conta própria. Bacana. E também, vocês têm que entender que o dia que vocês ficarem, sei lá, jogando ou brincando no dia de aula, é um dia que vocês não estão fazendo o projeto de vocês. Isso pode custar um pouco. Tanto que na minha turma de sábado, que é a primeira que se formou, a única que eu tenho formado até agora, isso funcionou muito bem. Tem alguns alunos que bateu o sino da responsabilidade na cabeça deles uma hora e virou uma chave, cara. Foi incrível. Bacana. E outra coisa, do professor Marcelo, como que você, no caso, você lida com a questão dos seus alunos, aqueles que são realmente, sabe aqueles que estão interessados? Sabe aqueles que você vê assim e fala assim, nossa, esse aqui tem um futuro. Você seleciona diferente. Então, vamos lá. Você passa o seu WhatsApp. Eu tenho alguns alunos no meu WhatsApp. Olha que bacana. É um pouco isso. Eu tenho alguns alunos no meu WhatsApp, só que é o seguinte. Quem eu vejo que realmente tem um futuro, nós não tá, obviamente, normalmente eu dou aula pra galera muito nova. A faixa etária que eu costumo dar aula é 9 a 11 anos. Tem um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima, mas é normalmente nessa faixa. Então eu não vou falar que os caras vão poder decidir a vida ali. Mas quando eu vejo que a galera tem um interesse, eu faço questão de apoiar, de conversar. Entendi. De sempre estar trazendo mais coisa pra aquela pessoa. Às vezes eu trago um conteúdo por fora, assim, tipo, tenta aprender sobre isso aqui em casa, velho. Vê um tutorial sobre tal coisa, você vai gostar bastante. Treine em casa e traz, eu consigo ajudar você. Aproveitando isso aí, qual a sua maior conquista como professor? Conquista como professor? Sua maior conquista pessoal? Cara, foi... Algo que você sentiu assim, sabe? Cara, foi ver os jogos da minha primeira turma formada. Tipo, uma conquista que... como eu tô meio que no começo da carreira, eu vejo isso bastante. Que, quando eu vi o projeto ali da galera, eu falei, é isso. Eu fiz um ótimo trabalho, cara. Chorou não, né? Não chorei no dia, mas eu fiz força. Chorou ou não chorou? Não chorei. Mas eu ainda não. Eu segurei o choro. Eu segurei o choro muito naquele dia. Mas foi um orgulho enorme. Sim, com certeza. Você se considera um professor nerd? Eu sou extremamente nerd. Eu sou uma pessoa com certeza. nerd. Você é professor nerd, entendeu? Extremamente? Eu sou extremamente nerd. Extremamente. Se um aluno quiser falar de algum assunto que eu gosto, eu fico horas a fio nesse mesmo assunto. Que bacana. Se algum amigo quiser falar de algum assunto que eu gosto, eu fico horas a fio naquele assunto fácil. Entendi. E chegamos agora àquele momento... Bate-bola, resenha. Vamos lá. Vamos fazer um bate-bola rapidão. Vamos lá, eu tenho que responder rápido antes. Vai. O que vier na sua cabeça, beleza? Tá. Se você tivesse muito dinheiro hoje... você é professor, hein? Se tivesse muito dinheiro, onde você estaria hoje? A exatamente 8h25 da noite. Nossa, se eu tivesse muito dinheiro, provavelmente não tão diferente, talvez com uma condição melhor. Eu estaria dando aula, eu estaria ainda fazendo as coisas que eu gosto, mas eu só estaria numa condição financeira um pouco melhor mesmo. Se eu tivesse muito dinheiro, eu estaria numa condição melhor, no caso. Acho que não mudaria muito as minhas decisões. O que você faria hoje se você fosse o ministro da Educação? Olha, você é professor. Se você fosse o ministro da Educação hoje, rapidamente. Cara, eu com certeza faria mais programa de ensino acessível. Eu acho que a acessibilidade é uma das coisas mais importantes de educação. Então, tem que ter ensino acessível para todo mundo. Todo mundo tem que conseguir aprender. Esse é o negócio. E tem que também ter programa para mesmo a galera que terminar a faculdade conseguir um trabalho. Profissionalização. É importantíssimo. Então, são as 2 coisas que eu faria. Falei 2 já. Fechou. Nossa, o homem é nerd mesmo. Entendeu? Outra coisa que eu queria
comentar aqui contigo. Eu reparei, pessoal, dá uma olhada ali. Star Wars! Como todo nerd, Minha entendeu? camiseta favorita. Eu não tenho cara de nerd, mas eu curto demais, gosto demais de Star Wars. Star Wars. Qual episódio que você mais... Você vai falar assim, todos, claro, né? Não, eu gosto... Mas... Se for o meu favorito... Favoritaço, né? Favorito, é favoritaço. Episódio 4. Episódio 4. Eu esqueci sempre o nome do episódio 4, é Uma Nova Esperança, né? Então, o episódio 4 é Uma Nova Esperança. E eu Você lembro... é o nerd aqui, vamos lá. Então, é porque eu esqueço o nome de episódio. Talvez a terceira trilogia que eu mais Agora meio lembro... descontraído agora, entendeu? Então. Uma Nova Esperança é meu favorito, então... Meio pelo contexto, porque foi o primeiro episódio de Star Wars que eu assisti, e foi num dia que eu tava extremamente mal e melhorou muito meu dia. Porque foi um dia que eu peguei uma virose desgraçada, eu tava passando mal, igual tudo nesse mundo. E eu lembro que eu tinha pego esse DVD emprestado de um tio meu, antes de eu ficar doente, né? Aí a minha mãe falou, não, você quer assistir esse filme aqui que você pegou do seu tio? Eu falei, quero. Não tô mal mesmo, tô de cama aqui, né? Aí, cara, eu assisti e eu adorei, cara. Eu adorei cada momento daquele filme. Assisti passando mal igual tudo. Tirando Star Wars, qual o filme que você pode recomendar para todos que estão assistindo? Para os nossos internautas. Eu sou muito babador de coisa nerd, então eu não vou falar nenhum filme filosófico, não vou falar nenhum... Melhor, vou falar dois. Um filme filosófico muito legal, Interestelar, pra todo mundo. Interestelar é um baita Já filme. assisti. Muito bom, eu adoro. Ele é muito bom pra física também, quem quer aprender física. Tirando o final é uma viagenzinha, mas é uma viagenzinha gostosa, então vale a pena. Mas o resto do filme, física pura, muito boa. E qual outro? Círculo de Fogo, porque quem não gosta de robô gigante? O primeiro, Nossa! Até descaralhou o microfone. Círculo de Fogo, maravilhoso, mano. O primeiro, eu falo especificamente primeiro, porque Papai Del Toro fez tudo certo nesse primeiro filme. E o segundo também, ele tem uma... tipo assim, é interessante? Até é bom? Não. Primeiro, sim. O primeiro brilha muito. O segundo é só meio pai, assim, né? Aí... Mas eu adoro o Círculo de Fogo, porque eu assisti esse filme com uma expectativa grande e toda a minha expectativa foi plenamente atendida. Gente nerd costuma normalmente falar de filme da Marvel e tal, mas eu gosto de Círculo de Fogo porque eu sou muito fã de robô gigante, essas coisas, desde mais novo. E Círculo de Fogo foi isso no cinema pra mim e até hoje é um dos meus filmes favoritos por causa disso. Eu particularmente amo filme de ficção. Eu amo filme de ficção. E chegamos a mais um final do nosso programa aqui hoje. Nosso convidado, professor Marcelo Manhães. Acertei? Acertou. É um dos poucos que acerta o meu nome na pronúncia de primeiro, porque eu já ouvi Manhães. Fala a verdade. Também. Deixe uma frase sua para os nossos internautas aqui. Uma frase sua, pessoal, meu querido. Que vinha lá da alma. Para os seus alunos, para os futuros alunos seus. E quero agradecer aqui também a MK que cedeu aqui o nosso professor e tal. Marcelo aqui, parece que está vindo aqui. Queremos os royalties, viu? Fala a sua frase aí, meu querido. A minha frase vai ser uma frase de um personagem de jogo que se o Lucas tá aí atrás da câmera reconhecer, eu acho que ele vai querer arrancar os ouvidos um pouquinho. Mas é uma frase para todo aluno que eu acho que vale a pena, que quer ficar bom nas coisas que faz. Eu falo que o bom mestre é o eterno aprendiz. Ele entendeu a frase, que bom. Mas enfim, mas é sério, o bom mestre é o eterno aprendiz. Você sempre continue aprendendo, gente. É uma coisa que nem todo mundo percebe. Tem gente que fica estagnada para sempre, então sempre aprendam, continue aprendendo. Independente do quão foda você seja no que você é, ou quão fera seja no que você é, mano, você tem que sempre continuar aprendendo. Sempre continue estudando, aprendendo, aprimorando. Aprendizado é um bagulho muito legal. É o único pertence que ninguém te tira conhecimento. Verdade. Agradecemos por vocês estarem aqui. Dá um tchauzinho pra ele. Tchau, tchau. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dá aquele like maravilhoso. Pede aí, professor. Vai pra se inscreverem aí. Nos ajude! Se o botão estiver vermelho, clica, tá? O botãozinho do like aí também, por favor. Tá? Fez? Boa. Até o próximo Só Resenha.